Você já se viu cuidando de todos e se deixando de lado? Se sim, fique conosco que nós vamos te ajudar a cuidar de você também. Eu sou a Amanda Moraes Eu sou a Diane Moura. e esse é o Inteligentemente Podcast. Fique conosco até o final. Digiane, Hum. como assim cuidar de quem cuida? Esse conceito, ele vem sendo pensado já há algum tempo, observando as famílias de pacientes em estado terminal, pacientes hospitalizados ou pacientes que têm uma necessidade contínua de cuidados específicos. Muitos familiares, né, se dedicam demais para o paciente e eles adoecem depois de um tempo. E a partir daí foi se construindo esse conceito que as pessoas que cuidam também precisam ser cuidadas. Uma outra situação que foi muito levantada e comentada esse tema foi durante a pandemia. Nós tínhamos os profissionais de linha de frente e a gente começou com tudo aquilo, quem vai, quem não vai, médicos que não estavam, né, eu tinha pacientes que eram médicos aposentados e Uhum. voltaram a atender para que pudesse ajudar. E muitos desses profissionais, não só os aposentados, mas os que já estavam trabalhando, mas que estavam ali na linha de frente, adoeceram, porque era muito pesado aquela carga. E aí eles não conseguiam dormir, Uhum. se alimentar direito, muitos deles não voltavam para casa. Eu tinha pacientes médicos que se hospedaram em hotéis para não. Né, tudo era muito novo, voltar, levar vírus para a família. Então, tudo isso foi contribuindo para que esses profissionais adoecessem também Uhum. emocionalmente. E também hoje a gente observa que isso acontece com as mulheres em especial. As mulheres, elas assumem, por uma série de fatores, muitas funções. E nós vemos que chegando numa fase adulta de 60, 50 anos, a mulher adoece muito mais do que o homem. E muitas vezes ela não se cuida, né? Eu tenho uma amiga que quando ela descobriu que estava doente, o marido dela ficou doente. O marido dela ficou doente, ela cuidou do marido, o marido morreu para depois ela cuidar da doença dela. Uhum. E também não era uma doença fácil de cuidar, precisava ter sido pelo menos na mesma época. Mas existe uma tendência nossa, né, da mulher se sacrificar pelo marido, pela família, pelos pais, pelas crianças, pelo trabalho. E então hoje a gente tem trabalhado muito isso com as mulheres fortemente, a importância das mulheres se cuidarem. Eu percebo nas minhas pacientes assim que existe até uma dúvida se isso é certo ou não, né? Se a mulher não tem que sempre se sacrificar. E eu tenho trabalhado com elas, com as minhas pacientes, com o pessoal no Instagram, muito com as minhas alunas, muito essa questão. A gente precisa estar bem para cuidar do outro. Uhum. Você falando agora, eu lembrei, da terapia em grupo, que eu participava, né, com Uhum, obesidade, e eu lembro lembro de uma intervenção uhum, específica, onde no início eu sempre perguntava, né, o que que levou ao sobrepeso, à obesidade. Eu lembro de uma pessoa específica que falou assim: "Eu nunca tive problema com isso, mas durante 2 anos eu engordei 40 quilos, porque meu pai ficou muito doente e a única pessoa que cuidava, dava banho, ele era totalmente dependente, uhum. era ela". Então ela falou que deixou praticamente de todo o cuidado que ela tinha com ela, para focar no cuidado com o pai. E eu lembro que ela chorava, assim, quando ela começou durante esse processo de psicoterapia em grupo, a se perceber. Ela: "O que que eu fiz comigo?". E aí ela começou ela: "Por onde começar?". Então aí nós falamos de pequenos hábitos. Uhum. E quando ela começou a ela lembra que a primeira coisa que ela começou foi fazer a unha. Uhum. Mas todo mundo do grupo elogiou, e ela mesma estava se sentindo melhor. Você começou a perceber, assim, várias mudanças depois desse comportamento, já foram outros comportamentos de Uhum. autocuidado, e ela conseguiu emagrecer, conseguiu sucesso Legal. ali na terapia, mas era só o cuidado de voltar a cuidar de você mesmo, né. Sim, existe uma romantização, né? As pessoas não se oferecem, por exemplo, para. Pô, hoje você não quer dormir um pouquinho e eu fico com o seu pai? Ou então, você não quer um dia fazer a sua unha e eu fico um pouquinho com ele aqui? É,
As pessoas olham e parece assim que é obrigação daquela pessoa e que aquela pessoa assuma aquela obrigação. E como se ela não existisse mais. E a gente não para pensar que isso vai ter consequências, né? Exato, a única forma de existir dessa pessoa é cuidando, né, como se Uhum. ela só existisse Para isso. cuidando, né. Não é egoísmo, a gente sabe que se cuidar é necessidade, e há tantas outras necessidades, né, como qualquer outra Sim. necessidade. Pais idosos, filhos, etcétera. Sim, eu gosto muito de usar aquela metáfora da máscara de oxigênio do avião, Uhum, né. Então, quando a gente está dentro do avião, recebe uma série de instruções e olha, se caso essas máscaras caiam, vocês colocam primeiro a sua, coloquem primeiro as suas e depois vocês socorram quem vocês conseguirem. uhum, E isso é para a vida, não tem como eu socorrer você e eu estar precisando de socorro. uhum. E o ser humano é um ser que ele precisa de cuidados. Não tem como eu existir, como eu viver, como eu ser saudável sem eu me cuidar. Um trabalho, como nós estávamos falando antes, de educação mesmo que a gente tem que fazer com a população. As pessoas precisam aprender que isso não é egoísmo, isso não é não se importar com o outro, mas quando eu estou bem, eu estou melhor para o outro. Eu tenho Uhum. mais condições de me doar para o outro. Quando eu me nego por completo, pode parecer bonito, né? Mas isso vai trazer um impacto. E às vezes a gente espiritualiza, a gente romantiza para justificar. Mas isso não está certo. Isso vai com certeza não só trazer uma insatisfação para a pessoa, aquilo vai ser pesado para ela, mas vai trazer um adoecimento. E aquelas pessoas que não entendem a importância do autocuidado, ou que não estão acostumadas com isso, eh, psicologicamente, qual que é a importância do autocuidado? O autocuidado ele está ligado diretamente ao valor que nós damos a nós mesmos. Nós cuidamos do que nós damos valor. Então, por exemplo, por que que a mulher se dedica tanto às crianças? Porque é o nosso bem mais precioso. A minha sogra ama plantas, ela fala com as plantas, ela rega as plantas todos os dias. Ela pode estar muito doente, ela vai lá e rega, né? Ela vai lá e poda, ela vai lá e troca de vaso, porque ela ama aquelas plantas. Né? Eu gosto de plantas, mas elas morrem comigo, né? E com ela não, porque ela cuida melhor, porque aquilo é apaixonante, é importante para ela. Então, quando nós nos cuidamos, isso está ligado diretamente ao valor que nós damos a nós mesmos. Inclusive, isso tem relação direta à nossa saúde mental, à nossa saúde física, à nossa relação com o outro, à nossa relação com o mundo. Então, o autocuidado é como se fosse dormir, comer. É que o nosso corpo ele pede de outra forma, né? Se a gente tiver com muito sono, chega uma hora que a gente não aguenta lutar contra ele. A gente vai Uhum. dormir. E se a gente não se cuida, o que vai acontecer? Nosso corpo vai dando sinais. A pessoa fica doente, a pessoa fica irritada, a pessoa começa a chorar fácil, e aí ela vai sentindo que não tem algo não tá bem, e tá Uhum. faltando cuidado. Cuidado tem a ver com valor. A gente só cuida do que tem valor. É verdade. E também com amor, né. Uhum. Quais os impactos da falta de autocuidado? Doenças. Então, quando a pessoa prioriza outras pessoas, outras causas, ela não faz o seu check-up, ela não toma remédios quando necessário, ela não dorme direito, ela não se alimenta direito. Então, como consequência bem comum, nós temos doenças. Baixa autoestima, porque essas pessoas elas têm uma vida de total dedicação a alguém ou uma causa, né? E aí, quando elas vão falar de si mesmas, elas dizem que elas estão feias, que elas não sabem fazer as coisas, que elas não são tão capazes. Até o fato de se entregar demais, né, por uma causa, muitas vezes indica a falta de valor próprio, né, de autoestima, como, por exemplo, uma pessoa que se doa 100% para o trabalho e que não Sim, consegue arrumar tempo para ela mesma, para se exercitar, para ter um tempo em família. Isso também é um exagero que demonstra a falta de valor próprio, da autoestima, certo? sim, porque você para pensar assim, nós somos profissionais da saúde mental. Se a gente leva todo o trabalho para casa, a gente fica preocupada e a gente fica imersa em soluções que a gente precisa buscar e só respira isso, como que fica a nossa vida social, familiar?
o nosso autocuidado, porque o autocuidado não tem a ver só com estética, com médicos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vê a solidão, porque a pessoa se dedica tanto, eu vou cuidar dos meus filhos, então eu vou ficar de motorista o dia todo, então eu não posso tomar um café com ninguém. Minha mãe eu não consigo visitar porque as crianças me demandam muitas coisas. Então, essa pessoa fica muito solitária, Uhum, o isolamento é a consequência disso, porque ela não tem mais assunto, né? Então ela hum, chega nas amigas, as amigas foram no cabeleireiro, as amigas estão fazendo um curso, algumas voltaram a trabalhar e ela tá fazendo o quê? Ela tá totalmente dedicada a uma situação. A angústia, porque ela percebe que ela só vive para aquilo, né? Não é algo que a pessoa não nota, mas ela acredita ser o certo, na maioria das vezes. Um sofrimento emocional por conta disso, porque dependendo da situação, a pessoa vai estar fadada àquilo há muito tempo, hum, né? Você imagina, sei lá, você tem um filho com necessidades especiais que te demanda muito. Se uhum, no meio das demandas dele você não consegue se encontrar, você fala assim: a minha vida vai ser sempre assim, porque eu uhum. quero que meu filho fique comigo por muito tempo. Então, se ele viver 30, 40, 50, eu vou envelhecer Abrir mão fazendo de isso, tudo por abrir mão ele, de né? tudo por ele. Desatualização em relação ao mercado de trabalho. Eu lembro de uma vez que eu estava num encontro de mulheres e as mulheres mais velhas começaram a aconselhar as mais jovens. Algumas viúvas, algumas separadas, começaram a falar: olha, uma coisa que eu não indico para vocês é se desatualizarem em relação ao mercado. Sempre saibam fazer alguma coisa, se virar. Porque ter muita dependência do marido não é só pensando num dia que o marido, sei lá, não der certo a relação em acabar. Mas ele pode morrer, ele pode ficar dependente de você, os seus filhos também. Uhum. Então, tenha independência, né? Se atualize, saiba como produzir, né, dinheiro, como se sustentar. Isso é importante. A falta de paciência. Então, aquela mulher, ela se dedica às crianças por demais, mas ela passa o dia inteiro gritando, estressada, nervosa, não consegue dormir, não Uhum. consegue desligar, mau humor. Então, tudo irrita. São consequências diretas, porque a pessoa ela não está vivendo um viver mais consciente, né? Ela está vivendo só para cumprir uma missão que ela acredita ser a essência da vida dela, o propósito da vida dela, pelo menos por um tempo, né? Sim. E as pessoas que estão nos assistindo, que já se deixaram de cuidar já há muito tempo, como elas podem aprender a se cuidar novamente? Ah, boa pergunta. Eu acredito que o primeiro passo é a consciência, então precisa avaliar o que tem sido negligenciado. Você precisa olhar. Esses dias eu coloquei uma pergunta que parecia mais ou menos com isso no Instagram, que era o que, que era mais fácil cuidar, né? Da alimentação, do sono, o que, que a pessoa conseguia fazer já por ela mesma. Uhum. Então, eu acredito que é avaliar quais as áreas que estão sendo negligenciadas. A segunda é dar pequenos passos. Às vezes a pessoa pensa assim: não, eu preciso dormir melhor. Então, eu durmo 1 hora da manhã, eu vou dormir às 11. Será que é possível? Mas de repente você consegue dormir meia-noite e meia por um tempo, depois meia-noite. Pequenos passos, quase todos os dias, né? Virando uma rotina, uma hora vira um hábito. Encontrar bons parceiros pelo caminho. Então, ter uma rede de apoio emocional, ter uma rede de apoio, às vezes, que também segura um pouquinho o piano com você, como eu disse. Num dia que você está doente, você precisa buscar as crianças mesmo doente na escola, não tem ninguém que possa, né? Não tem uma mãe amiga que possa, de confiança, de outro coleguinha da sala, não tem um avô, a gente não pode viver como se fosse uma ilha, porque isso também nos leva para a falta de autocuidado, porque aí a gente não consegue, né? Não consegue. Uhum. A gente tem que abrir mão de alguém, geralmente é de nós mesmas. Perseverar nesses pequenos passos e fazer quase todos os dias, né? Todos os dias ninguém consegue fazer, mas quase todos os dias. É, muitas pessoas elas acabam se abandonando, né? Uhum, E é muito importante a gente perceber que enquanto há vida, há esperança, né? uhum, Porque a primeira coisa, se a pessoa não tiver, de novo, não tomar essa decisão com ela mesma,
ela não vai tomar essas atitudes, né. Uhum, Então acho que trazer, esse despertar, falar sobre isso é muito importante e principalmente você que está nos assistindo, tomar uma decisão. uhum. Né, eu não me cuidei durante 20 anos, mas agora eu vou começar a me cuidar. Faz alguma coisa essa semana, começa com pouco, que nem a Digiane deu aqui várias sugestões, né, qualquer coisa volta de novo a essa fala que ela trouxe, dando vários exemplos, mas comece, Uhum. né, não se deixe para depois, porque você é importante. Em quais áreas, pessoais devemos investir no autocuidado? Ah, essa é boa, porque quando a gente fala de autocuidado, até porque essa palavra é muito usada em outras áreas, né, profissionais, a gente pensa muito na estética ou na saúde. É verdade. Mas a gente pode pensar na saúde, principalmente, né, mental e física. Então a gente precisa buscar formas do nosso corpo estar funcionando de uma forma saudável, a mente também. Então, ter tempos que a gente possa separar para fazer os exames, para ir nos médicos, ter tempo para cuidar da nossa saúde mental, assistir alguma coisa que a gente gosta, ouvir uma música. Isso é muito importante, sabe? Coisas que nos tragam paz, uma caminhada na praia. Cada um tem a sua personalidade e tem coisas que acalmam, que faz bem, né? Um tempo lendo, cada um vai ajustando à sua própria personalidade, fatores de proteção para sua mente e para o seu corpo. A espiritualidade, a fé, o cuidado com o que a gente pensa, o que está no nosso coração, pensar coisas boas, ter esse tempo de preferência todos os dias, se não é possível, sempre que conseguir, né? Pelo menos não deixar passar uma semana sem fazer isso, sem avaliar a vida, fazer uma oração, ver direitinho o que tem ocupado o espaço do seu coração. A parte cognitiva, a gente sabe que o estresse, ele atrapalha muito o funcionamento do cérebro, inclusive acontece muita perda, né, de neurônios, de funções por conta do estresse, a própria antecipação de doenças degenerativas do cérebro. Então, procurar sempre estar exercitando a mente, aprendendo coisas novas. Mas, Gigiane, eu tenho que cuidar da minha mãe de segunda a sexta. Então, mas sei lá, no sábado à tarde você vai fazer um curso de confeiteiro, se você gosta, né? Ou então, sei lá, ai, Gigiane, mas eu não consigo porque as crianças me demandam muito enquanto elas estão na escola, então você vai fazer um curso de artesanato, né? Faz uma pós, faz um curso EAD. Procura o que vai se encaixar na sua realidade e faça. Você sabe que, assim, você deve sentir a mesma coisa do que eu na prática. A gente que trabalha com saúde mental, a gente precisa realmente estar procurando esse autocuidado. E hoje em dia, para mim, é quase que eh, é tão comum eu procurar essa forma de autocuidado que quando eu começo, de repente, deixar um pouquinho, eu falo: "Não, vou começar a fazer outra coisa. Não, o que que eu vou fazer agora?". E é muito interessante, você fica meio que viciado em se cuidar, né. Por exemplo, uma coisa que foi muito legal há pouco tempo inserir, foi o exercício físico de manhã cedo de novo, antes da rotina de Uhum, trabalho e tudo. Eu vejo que uma coisa está totalmente atrelada à outra, então essa decisão de acordar cedo, dificílima em alguns dias e tudo no começo, mas uma coisa que eu faço é colocar um reforço ali para mim, que é o fone e ficar ouvindo uma mensagem boa enquanto eu estou uhum, na esteira. Eu já saio de lá completamente diferente. Então você vê uma forma de autocuidado, vai levando a outra, sim. e assim que a gente deve começar por alguma coisa, né. Muito bom, muito bom. É isso mesmo, Amanda. Até porque é o que você falou. Você fez um post bem interessante sobre isso, né? Porque os hábitos, eles ativam algumas regiões do cérebro que eles eu começo a comer de uma forma mais saudável. De alguma forma, meu cérebro entende que eu estou buscando mais saúde e ele vai me ajudando a ajustar o sono. E aí eu ajustei o sono, de alguma forma, meu cérebro entende que eu estou querendo mais saúde, e aí eu sinto uma motivação para começar a atividade física. E ao contrário também acontece, né? Isso aí é Uhum. aquele fenômeno da tostines. A gente não sabe se vende mais porque é fresquinha ou se é fresquinha porque vende mais. Se você começa, eu acordo cada dia num horário,
eu sempre estou muito cansada e não consigo dar nenhum passo. Aí depois você percebe que você não consegue arrumar suas coisas, suas Hoje eu não gavetas. fui, aí no outro dia eu não fui, ai, no outro dia eu não fui, Isso, ah, não, vou desistir. Mais isso. do que 60%, né, assim, é uma estatística das pessoas que pagam academia e não vão, né, então Vou. é mais do que a metade, imagina, Uhum. que pagam academia e que não E existe um desejo, né? Porque você para pensar, olha quantas pessoas pagam, né, e não querem vão. fazer, mas não. Existe um desejo, isso é bem interessante. Mas, assim, o que eu percebo principalmente é que a questão de cuidar do outro, apesar de não ser uma realidade universal, porque a gente também tem o egoísmo humano, Uhum. mas ele é muito mais venerado, né, e colocado como importante do que o autocuidado. Então, assim, muitas pessoas já entenderam que cuidar do outro é importante, Uhum. mas pouquíssimas pessoas entenderam que cuidar de si é importante. Aí você vai falar, Diane, mas e os egoístas? Os egoístas nem sempre cuidam de si, eles só não cuidam do outro, Uhum. né? Porque se eles cuidassem de si, nós viríamos o resultado na sociedade, na vida deles, É e a gente não verdade. vê. Muito bem. Por onde começar então? Quais são as dicas que você dá para uma pessoa começar a se cuidar? Eu gosto de pensar uma área por vez, porque eu sou assim, imagino que todo mundo que ouve algo parecido com o que a gente está conversando aqui, pense assim: ah, eu tenho que mudar um monte de coisa. Né? Então, a partir de amanhã, eu vou procurar um curso, eu vou começar atividade física, eu vou ligar para minhas amigas. Então, geralmente não dá certo. A gente precisa. Porque, assim, o que que faz um hábito acontecer? É a rotina. Essa é a típica fala de começo do ano, né, Começo do ano. ou segunda-feira, né, no final de Isso. semana não, mas segunda-feira eu Eu começo. Aí começo. começa o quê? Começa curso novo, exercício físico, alimentação saudável. O que que você quer para o ano novo? Aí a pessoa coloca: "Eu vou 10 falar coisas. inglês fluente, vou começar a estudar, vou", enfim, exatamente. Não é efetivo quando nós escolhemos 10 coisas para iniciar de uma vez só, para iniciarmos. Então, assim, escolher uma área para focar. Então, ah, tá bom. Eu cuido das crianças, elas têm um horário parecido. Nesse horário aqui de uma horinha, eu tô mais flexível. Ah, mas eu tenho que arrumar a casa. Priorize-se, né? Tudo bem, a casa precisa ser cuidada. Mas assim, se você, eu sempre falo para meus pacientes, principalmente as mulheres, se você ficar doente, a casa vai ficar lá, as crianças ficarão lá. Então você precisa estar bem. Primeiro, por você, porque você merece. Uhum. Segundo, porque se você ficar doente, as coisas vão parar de qualquer forma. É Então, verdade. escolha uma coisa e comece a trabalhar nela. Depois de um tempo, essa rotina de trabalhar nisso, vamos supor que ela vai trabalhar ali meia hora de caminhadinha até pegar a próxima criança, né, para levar em algum lugar. Aí isso vai virar um hábito e ela vai perceber que andar já está no automático. Aí vamos Uhum. escolher uma segunda coisa. E Sim. assim a gente vai melhorando cada dia que passa, né? Pequenas atitudes, não outra coisa que assim nós seres humanos gostamos, né? Nós gostamos de coisas grandiosas. Então é verdade, eu tenho me abandonado, eu não tenho trabalhado nada na minha área cognitiva, vou entrar numa graduação. Dá para entrar numa graduação agora? Você vai conseguir levar adiante? Será que de repente você fazer um curso? Ah, eu sou empreendedora, eu vou fazer um curso de administração. Será que se você começar por pequenos cursos no Sebrae, você vê ali o que seria melhor para a tua área, não vai ser mais útil do que você já entrar de cabeça num curso que demanda de você 4, 3 anos? Né? Não, Diane, eu vejo que vai dar certo, eu faço EAD, tudo bem, mas essas pequenas atitudes, elas são efetivas por quê? Porque elas não exigem muita força nessa rotação mental. Você para pensar assim, seu cérebro está rodando aí sentido horário, você vai rodar anti-horário. Se você traz Uhum. uma mudança grande, o próprio corpo, né? A gente tem um sistema do cérebro assim, ele tem uma resistência a essa mudança, porque ele está muito tempo de um jeito. Então, eu gosto de pequenas atitudes. Ah, então eu não consigo ler nada, eu gostaria de começar a ler. Coloque como desafio ler 2 páginas, né? Ah, eu não consigo ler 2 páginas. Começa com uma, né? 3 parágrafos que seja. O pouco feito várias vezes vira um hábito.
né? A gente pensa que é o grande que vira um hábito. É um pouco. O cérebro só precisa entender que aquilo vai acontecer todos os dias ou quase todos os dias. Tempo de descanso como rotina é fundamental. Tudo que a gente está falando, escolher um momento para desenvolver a espiritualidade, para trabalhar isso, cognitivo, para ir no médico. Mas se você não trabalhar essa base do descanso, né? Eu só cuido. Eu só cuido e agora eu vou fazer minha unha no final de semana. Não, você precisa dormir. Você precisa descansar um dia da semana. Diane, mas não tem ninguém que vá cuidar. Aí você vai precisar criar uma estratégia. Sempre tem uma estratégia possível, né? Sei lá, naquele dia você leva as crianças para brincar na casa de uma amiga e naquele tempo que tá lá na amiga, você consegue usar esse tempo para alguma coisa, para descansar. Precisa ter uma estratégia. Se permitir não dar conta de tudo, né? Diane, mas se eu vou na segunda e quarta e sexta caminhar, eu fico sem lavar a roupa 2 vezes por semana. Aí vai empilhar, eu vou lavar uma vez só. Lava uma só. Tudo bem não lavar 2, né? Tudo bem amontoar um pouquinho mais. Faça o seu melhor, né? E descanse o coração. Eu gosto muito dessa frase também, porque às vezes a gente percebe que o nosso melhor não é perfeito e isso nos incomoda muito. Então, tem certeza que fez o que podia? Então, coração tranquilo e segue. Isso é muito importante. Paz no coração. Paz no coração. Chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Diane, tem algumas considerações finais que você gostaria de fazer em relação ao autocuidado? Tem sim. Eu gosto muito de sempre lembrar que... então perguntando aqui, qual é a forma de autocuidado que você mais gosta, que você não abre mão de jeito nenhum? Eu acredito que cognitivo. Eu gosto muito de estudar. Então é muito prazeroso para mim ler, aprender. Não é só um hábito, é um prazer mesmo que eu tenho. É muito fácil para mim, assim, tá na minha rotina. Essas coisas assim ligadas à aprendizagem. Gosto bastante. E você? Agora eu fiquei curiosa. Eu gosto de tudo que eu faço de autocuidado, eu não abro mão, não. Mas uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer unha, de fazer a unha. Ir lá uma vez por semana, às vezes eu passava 15 dias, mais ou menos, mas agora eu tenho feito questão de fazer direitinho. Isso é agradável. Estudar, a gente estuda com certeza, é o tempo, exercício físico, a gente tira outras formas de autocuidado, mas eu acho que cada vez tem sempre um que tá mais gostoso, né? Mais agradável, né? Pode ser que semana que vem isso mude. Isso, é verdade, fases, né? Existem fases também, é verdade, concordo. O que eu tenho de consideração final a respeito de tudo isso que a gente conversou é que, assim, não existe momento ideal para começar, né? Não espera, eu vou esperar o meu filho entrar no ensino médio, eu vou esperar o meu marido mudar de emprego, porque aí vai ficar mais fácil. Porque esse tempo de espera pode ser o que você não precisava para ficar doente, o que você não precisava para as coisas ficarem muito complicadas para você e causar um maior sofrimento. Então, o tempo de mudança é quando você percebe que precisa a mudança. Agora, tem um autocuidado também, se perguntando para mim, assim, que eu vejo que faz toda a diferença, que é o meu tempo de meditação espiritual mesmo. Se eu não tenho esse tempo de manhã, assim, que eu gosto de fazer, meu momento de oração, de meditação na palavra, eu percebo que o dia fica diferente. Eu gosto, é um momento que eu gosto também. Escrevo diário também como autocuidado, gosto demais. Tem dias que eu não gosto, mas eu faço do mesmo jeito. A gente vai se cercando de autocuidado sem, na verdade, ser egoísmo, né? Sem você ultrapassar. Pelo contrário, a gente se cuida melhor do outro quando a gente está se cuidando. Com certeza, a sua fala foi muito, muito importante para quem está nos assistindo. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Acho que é o suficiente para a gente já começar a colocar em prática, né? É verdade.
Então, esse foi mais um Inteligentemente Podcast. Muito obrigada por estar conosco até agora. Coloque aqui os seus comentários, fale conosco, interaja, porque nós fazemos tudo isso para você que está nos assistindo. Então, compartilhe com pessoas que estão passando por esse processo, que deixaram de se cuidar ou que estão querendo se cuidar melhor, porque sempre alguma coisa aqui vai dar um insight para que a pessoa também encontre motivação para começar ou se cuidar melhor ainda. Perfeito. E eu encerro aqui concordando com tudo que a Amanda colocou aqui. Divulgue mesmo, porque é uma forma de alcançar mais pessoas. E uma fala que eu gosto, e até o nome do curso, né, que eu tenho ministrado, que é: a gente precisa saber viver para saber ensinar a viver. Se você se importa com seus filhos, com seus pais, com os seus amigos, cuide de você. Isso vai fazer toda a diferença que você gosta de fazer e gostaria de fazer na vida dessas pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Paz no coração.